Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 6 de novembro de 2020, estamos nós reunidos mais uma vez para estudarmos a obra Libertação. Nós iniciamos a semana passada o capítulo 7, intitulado Quadro Doloroso. Vamos envolver o nosso querido amigo Augusto, que irá fazer a nossa prece de abertura. E logo depois a nossa querida amiga Aramita irá fazer a recapitulação do nosso último estudo da semana passada, ok? Amigo Jesus, aqui nos reunimos em Teu nome e te rogamos que a espiritualidade amiga possa nos intuir para internalizarmos esses ensinamentos, que também possamos tirar desses ensinamentos o real teor de como tu pensas e o que a espiritualidade nos trouxe, para termos esse entendimento, para assim continuarmos, Mestre amigo Jesus, buscando a cada dia ter esse entendimento e, acima de tudo, colocá-lo em prática no nosso dia a dia. Abençoa-nos, que a Tua paz nos envolva e nos permite darmos início ao Teu estudo, porque essa obra é Tua e aqui nós buscamos internalizar para continuarmos ligados a Ti. Na semana passada, nós vimos que um emissário do Gregório foi até o cubículo onde os nossos heróis Gúbio, Eloy e André Luiz estavam detidos, né? E disse que o senhor Gregório, né, tinha os liberado até a tardinha, no início da noite, quando ia recebê-los. E eles saíram, o Gúbio os levou, né, os está levando, a andar pela cidade estranha, né, onde eles veem aleijados, estropiados, a paisagem suja, em ruínas. E ele vai elucidando, né, ao André o porquê desse motivo. Que isso são tudo criações mentais e ele está explicando isso para o André. E sempre que nós espíritas, quando nós vamos estudar sobre criações mentais, a pessoa está idealizando assim. Não, a pessoa criou, ela pensou e formulou aquilo ali. Não, ela pensou e criou aquele espaço. Não é isso. Quando a gente fala em criações mentais, é resultado da minha condição mental. Entendeu? É resultado da minha condição mental. Então, uma mente perturbada terá um ambiente perturbado. Tá? Então, é um processo natural. Vamos sempre lembrar do livro Memórias de um Suicida. Bastou 4 dentro ali daquela enfermaria, e um decidiu começar a contar como foi o seu suicídio, o que ele sofreu. Então, a partir daquele momento que ele começou a contar, que ele começou a reviver toda a emoção, todas as emoções, a enfermaria, ela começou, as paredes começaram a ficar mais escuras, começaram a aparecer um ambiente sujo, e de repente a sirene disparou. E os enfermeiros acolheram rapidamente para tirar ele daquela condição mental. Então, não é uma condição, eu vou criar um local feio. Não. É resultado da condição mental. Temos que ter muita atenção em relação a isso. Por isso é que ele disse assim, ó, o nosso orientador respondeu, aquecendo e informando que o homem comum não possui, senão, o homem comum somos nós, senão vaga ideia da importância das criações mentais na própria vida. Vaga ideia das criações mentais na própria vida. Temos vaga ideia. Então, nós realmente não temos noção da responsabilidade da nossa mente. E aí a gente vai recordar o livro Pensamento e Vida, quando ele fala o quê? Que a mente, ela é espelho da vida em toda parte. A mente é o espelho da própria vida em toda parte, seja encarnada ou seja desencarnada.
Aí ele vem aqui, aí quem vem é o nosso querido Gúbio. Marcháramos atravessando compridos labirintos e achamos-nos diante de extensa edificação que, com boa vontade, nomearemos por asilo de espíritos desamparados. Então, esse nome estava escrito ou foi eles que deram? Eles que deram. Então, nomearemos por asilo de espíritos desamparados. Enquanto encarnado, ser-me-ia extremamente difícil acreditar numa cena igual a que se nos desdobrou a visão inquieta. Nenhum sofrimento, depois da morte do corpo, me tocara tão fundo o coração. Mente não é pensamento, tu está confundindo alho com bugalho. Quando você diz pensar, eu vou pensar em algodão, isso é pensamento. A mente é a tua condição espiritual. O pensamento, ele é o resultado da tua mente. E não o contrário. Nós somos aqui 3, 5, 7, 8, 9 pessoas. Cada um de nós temos uma mente em um grau de evolução. Quando você diz aqui, a minha vida aqui está uma beleza, porque você se compraz com a mesquinharia da nossa vida, beleza, na Terra. Isso não quer dizer que a vida que nós levamos é uma vida nobre. Calma. É uma vida evoluída. É uma vida divina. Nós estamos aqui, o que a gente diz beleza? É desde que não esteja nos faltando nada e que a gente possa gozar e sentir todos os prazeres. Isso pra gente é beleza. Ter saúde, ter dinheiro, ter carrão, ter isso, ter aquilo. A gente vibra nisso. Isso pra gente é legal. Mas qual a condição da nossa mente? Que grau de evolução é essa alma? Como que essa alma pensa? Como que essa alma vibra? Como que essa alma se espiritualiza? Quando a gente fala em mente, a mente é uma construção ao longo dos milênios. A minha mente de 400 anos atrás, 4 séculos atrás, não é igual à mente de hoje, a mente que eu estou hoje, porque ela também está no processo de desenvolvimento moral e intelectual. Quando a Mita falou do subconsciente, mas ele não está no subconsciente, porque o subconsciente ele está influenciando no meu consciente, porque o resultado é a soma. Não é lembrança, nós não estamos falando de lembranças do passado. Nós estamos falando de soma, quantidade. Por isso, nosso processo de evolução. O homem que teve a primeira encarnação, ele viveu 1000 encarnações, ele não tem mais a mesma mente da primeira encarnação. Por quê? Porque foi desenvolvendo essa mente. E hoje ele está num grau muito maior. Então, há uma soma. É aquilo que nós vamos falar, que as reencarnações, elas são solidárias. Agora, quando a gente fala em sair do mundo espiritual e voltar para o mundo espiritual, sair do mundo transitório e ilusório, o que os espíritos falam para a gente? Que o planeta Terra é a reencarnação, a encarnação ilusão. A gente pensa que é saudável, a gente pensa que é rico, a gente pensa que é até feliz, a gente pensa que tem muita coisa. Então, o que acontece? Quando você sai do corpo físico, você vai se deparar com a sua condição mental. Sexólatra, materialista, egocêntrico, vaidoso, orgulhoso. Nós temos o exemplo disso de André Luiz. Para uma sociedade terrena, André Luiz era o máximo. Então, sair do corpo físico não é impossível. Você vai dizer assim, Luiz, a partir de hoje eu quero que tu seja um homem boníssimo. Tu tem condições de fazer isso? Hoje, achando que indo para o mundo espiritual você vai conseguir mudar a sua mente para que possa mudar tudo que está em torno de ti, com quem você está vibrando? Não dá. Então, o que a gente tem que aprender? Eu tenho que fazer, como nós somos extremamente rebeldes, eu tenho que fazer essa mudança, esse pouquinho, todos os dias, para que aqui encarnado eu consiga mudar a mente. E ao sair do corpo, André mudou, depois de 8 anos, fora o tempo que ele ficou no cemitério. Foi preciso cair totalmente o orgulho e vaidade dele.
Então, não foi só uma questão, ele mudou o padrão vibratório. Não, ele mudou a mente. E mudando a mente, ele conseguiu, sim, receber toda a assistência. Mente, gente. Então, a gente não pode se iludir. Você está lá todo arrebentado no mundo espiritual, diz, eu já sei. É só pensar em bem, luz, Jesus. Se a oração aqui, a gente diz que a oração só é verdadeira quando sai do coração. E diz os Espíritos, pouco de nós oramos. Então, pensamento é uma construção da mente. Quanto mais evoluída a mente, melhores os seus pensamentos. A minha mente, ela me apresenta no mundo espiritual. E não tem, gente, não tem como mudar. Só se a mente mudar, não é o pensamento. A mente é justamente o desenvolvimento do espírito. É complexo quando a gente vai ler o Pensamento e Vida, mas ele deixa bem claro lá o que é a mente. E que a gente confunde mente com pensamento. Parece próximo, mas não é. Diz assim, a sua condição mental. Aí você fica, é o pensamento. Não é. É a mente. Plasmam por quê? Eles não plasmam isso de forma consciente. Entendeu? É a sua condição mental. Eles plasmam aquele ambiente. Eles nem se apercebem. Por exemplo, tem pessoas que se alimentam e não sabem explicar como o sistema digestório funciona. Mas ele está funcionando. Então, quantos fenômenos acontecem na natureza que acontece com a gente não sabe explicar. Mas pelo fato de nós não sabermos, isso não quer dizer que não aconteça. Então, eles não criam aquele ambiente. André Luiz não criou aquele ambiente. Mas o que aconteceu? A mente dele o levou para aquele ambiente. E a mente dele, unindo-se com aquelas milhares de mentes, inconscientemente constrói aquele espaço. E que é aquilo quando a gente fala, lembra do Memória de um Suicida? Eles estavam dentro de uma enfermaria limpíssima. Toda arrumadinha, tudo bonitinho. Mas a mente... Então, aquele ambiente que eles estavam não foi criação deles. Eles foram recolhidos pela misericórdia divina. E foi necessária a intervenção de um enfermeiro rapidamente. Senão eles iam destruir o espaço, inconscientemente. Eu posso lembrar de alguma coisa, lembrar, contar, mas a mente não adoecer por isso. Eu tenho um controle absoluto. Por quê? Porque eu já superei. No caso dele, eles lembram, mas a mente ainda está extremamente adoecida e não tem maturidade para lembrar. Então, a gente não pode se iludir, eu vou mudar meu pensamento e tudo vai mudar. Não. Por que os espíritos dizem que quando vem ao planeta Terra, o planeta é denso? Lembra disso? Gente, a gente está se surpreendendo com essa descrição aqui, mas a gente vive num ambiente desse. A gente só não enxerga. Se quando eles falam que vir na crosta terrestre é denso, é pesado, nós estamos aqui, gente. Vivendo num ambiente desse, a gente acha uma maravilha. Então nós não vamos, nós já estamos. Marcháramos atravessando compridos labirintos e achamos-nos diante de extensa edificação que, com boa vontade, nomearemos com boa vontade. Não, boa vontade, olha, vamos tentar aliviar aqui com muita boa vontade, vamos dar o nome disso, de asilo de espíritos desamparados. Desamparados é o quê? Cada um por si e Deus por todos. Enquanto encarnado, ser-me-ia extremamente difícil acreditar numa cena igual a que se nos desdobrou a visão inquieta. Nenhum sofrimento depois da morte do corpo me tocara tão fundo o coração. E olha que ele já passou aqui, nós estamos em qual livro? Libertação. Já passou pelo Nosso Lar, já passou pelos Mensageiros. Lembra daquele monte de espíritos dormindo, mais de 2.000, exatamente, pessoas ali dormindo, e que alguém orou, só 2 levantaram e ainda saíram correndo igual louco? 2 ou 3? Nós já passamos aqui pelo livro Obreiros da Vida Eterna, no Mundo Maior. Nós conhecemos as cavernas, conhecemos os abismos. E ele disse que isso aqui é o pior. Nenhum sofrimento depois da morte do corpo me tocara tão fundo o coração.
A gritaria em torno era de espantar. Varamos, isso aqui ele está onde? Mas é um que local? Ele diz que é um corredor, ele diz que é compridos labirintos. Vocês já andaram no labirinto? A gritaria em torno era de espantar. Varamos lodosa muralha e, depois de avançarmos alguns passos, o pavoroso quadro se abriu dilatadamente. Pavoroso quadro. Largo e profundo vale se estendia, habitado por toda espécie de padecimentos imagináveis. Largo e profundo vale. Então eles vinham ali andando em um labirinto, de repente eles pararam e se depararam com um vale. E dentro desse vale tinha sofrimentos, que ele vai usar largo e profundo, pensa no vale, habitado por toda espécie de padecimentos imagináveis. É isso que, quando eu li isso aqui em casa, que a gente estuda em casa, né? Eu fiquei lendo isso aqui, eu digo, poxa, é mais fácil ir para um lugar desse do que servir Jesus? Poxa, que a gente diz que é tão difícil seguir Jesus, difícil é se deparar num lugar desse. Padecimentos imagináveis. E a gente vê a raça humana, a gente se depara com os noticiários, com os escândalos um atrás do outro, que você fica horrorizado, e a gente debocha do sofrimento alheio. Que raça humana é essa ainda? Mas nós estamos em 2020. Não dá mais para viver como um bárbaro. Não cabe mais. Como diz os filósofos, né? A inteligência na mão de alguém perverso é uma arma. E tem muita gente perversa com a inteligência em mãos, manipulando e manobrando. Sentíamos-nos agora na extremidade de um planalto que se quebrava em abrupto despenhadeiro. Abrupto, eles vêm andando de repente. Gente, eu não sei se vocês conseguem ver, mas eu consigo visualizar. Aquele vale enorme, e ele diz que sofrimento de todos os matizes, ele diz assim, não dá nem para dizer, gente. Em abrupto despenhadeiro. À frente, numa distância de dezenas de quilômetros, sucediam-se furnas e abismos. Sucediam-se furnas e abismos, qual se nos situássemos perante imensa cratera de vulcão vivo, alimentado pela dor humana. Porque lá dentro, turbilhões de vozes explodiam ininterruptos, parecendo estranha mistura de lamento de homens e animais. Grita aí para mim, socorro! Oi! Ajuda! Por favor! Você imagina isso? Em milhares de pessoas? Tremeram-me, diz André Luiz, tremeram-me as fibras mais íntimas. E não só em mim, mas igualmente no espírito de Eloy. O movimento era de recuo instintivo. Chegou lá, quando viu, a vontade era voltar. O orientador, no entanto, estava firme. Longe de endossar-nos a fraqueza, ignorou-a. Tipo assim, nem quis prestar atenção que eles ficaram com medo. Ignorou. Ignorou-a deliberadamente e asseverou calmo. Amontoam-se aqui, como se fossem lenhos secos, milhares de criaturas que abusaram de sagrados dons da vida. São réus da própria consciência, personalidade que alcançaram a sobrevivência sobre as ruínas do próprio eu, confinados em escuro setor de alienação mental. Esgotam resíduos envenenados que acumularam na esfera íntima, através de longos anos vazios de trabalho edificante no mundo físico, entregando-se presentemente
a infindáveis dias de tortura redentora. Vamos lá. Ele aqui citou o Evangelho. Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 31. Quando Jesus estava no Calvário, caminhando com a cruz, e as mulheres choravam convulsivamente, lamentando o que estava acontecendo com Jesus, como se ele fosse um pobre coitado. E ele diz assim: mulher, por que choras? Chorais por vós e pelos vossos filhos. Quando Cristo olhou e olhava e olha para todos nós, ainda fazendo as besteiras, o sentimento é de dor, porque ele sabe aonde cada um de nós iremos parar com as nossas atitudes. Então ele só lamenta. E logo depois ele olha para as mulheres e diz: se fazem isso com o lenho verde, o que não farão ao lenho seco? Ou seja, se estão tratando o Cristo, um homem puro, o lenho verde, dessa forma, o que não farão a vocês? Aqui, ó. Amontoam-se aqui como se fossem lenhos secos, milhares de criaturas que abusaram, aqui ele dá dica quem são, de sagrados dons da vida, dons da vida. Então nós observamos pessoas que têm a arte de falar, a arte de convencer, a arte de se posicionar, a arte da intelectualidade. Isso ele coloca aqui como sagrados dons da vida. São réus da própria consciência. Na verdade, quem julga? A consciência. E olha, meus irmãos, quando a gente tem conhecimento, a dor é muito maior. Porque a gente sabia. Você imagina um religioso, nós somos religiosos, que subimos aqui ao púlpito, que falamos, que ensinamos, que conversamos, que orientamos, e ter uma vida sórdida, aonde vai parar? Então a cobrança é muito maior, por isso que ele vai usar o termo aqui, ó, réus da própria consciência. Personalidades que alcançaram a sobrevivência sobre as ruínas do próprio eu, vender a alma ao cão, sobre a ruína do próprio eu. Ele usa o termo aqui, olha, personalidades, ou seja, não eram pessoas comuns, personalidades que alcançaram a sobrevivência. Está falando de quê aqui, ó? Dinheiro, bens, alcançar a sobrevivência sobre as ruínas, a destruição do próprio eu. Ou seja, fez realmente o pacto com o mal. Se vendeu. Gente, isso é difícil ou é comum no planeta de hoje? Quantos irmãos da área jurídica, que está ali para levar a lei e aceita a propina? Quantos irmãos que são defensores das crianças e dos jovens e são pedófilos? Quantos professores que estão ali para ensinar e educar e abusam da posição que se encontram e exploram também jovens e crianças? Ou humilham? Quantos políticos no nosso país que estão para administrar o dinheiro público e se vendem, se corrompem, roubam e o país continua na miséria? Gente, isso tudo tem um preço. Não pensa. Isso pode ficar impune no nosso planeta? Pode. Mas a gente tem que ter dó, porque a gente sabe aqui aonde nós iremos parar quando abusamos disso. E eu acho assim, tão interessante que a gente faz isso. É um ato de tanta ignorância nossa, de tanta burrice. Porque a gente vai morrer, gente. Todo mundo morre. Vai ter que prestar conta. Todos nós vamos ter que prestar conta. Olha, acabou, morreu. Eu não tenho que te pedir permissão. Oi, querido, você pode ir hoje? Não, acabou. O que tu trouxe? O que tu fizeste? É isso aqui. Então, quem são?
personalidades que alcançaram a sobrevivência sobre as ruínas do próprio eu. Confinados é o quê? Confinados, presos. E não dá para sair dali não, viu? Você não tem como se relacionar com outro, não. Você está confinado. Confinados em escuro setor de alienação mental. Está lá, está preso. Com quem que ele está? Com seus afins. Com aqueles... Lembra aqui, gente, nós não estudamos a semana passada sobre os ovoides? A gente não tem estudado? Lembra? Eles estão aqui, eles não estão na condição de parasita, se alimentando do quê? Do pensamento do bem do encarnado? Não, do pensamento ruim. São exatamente o que o nosso Emmanuel vai falar, são parceiros. Então, todo esse grupo aqui que está nesse, que ele vai chamar de despenhadeiro, todos que estão ali são pessoas que tiveram os mesmos erros. E são muitos. A gente olha a política do nosso país, quando a gente fala, a gente generaliza, porque todo mundo faz a mesma coisa. A área da saúde. Você imagina estar barganhando, eu salvo tua vida se tu pagar. Se tu tem dinheiro para comprar o medicamento. E às vezes tem que ser indicado. Porque os laboratórios, grande parte suíços, que são bilionários, mantêm tudo isso. Então imagina você manipular a vida humana. Então tudo isso tem preço, gente. Esgotam. Esgotar é o quê? Acaba? Estão ali esgotando, acabando, esvaziando. Esgotam resíduos envenenados que acumularam na esfera íntima. Então, ali eles estão o quê? Expurgando. Para pensar no que tu fizeste. E olha, gente, cada um ali vive o inferno íntimo. Quando ele diz aqui, réu da própria consciência, cada um revivendo a perversidade que Cada um. Por isso os gritos e os lamentos. Não tem fogo ali e não tem um capeta com tridente enfiando nas costas de ninguém. Tem algo muito pior, a própria consciência revivendo e cobrando. Por isso os gritos, os lamentos, os choros. Aquele que diz, meu Deus, por que eu fiz isso? Cada um está isolado. Cada um vive no seu sofrimento. Não tem como olhar para o outro e dizer assim, oi, Carla, aí como é que tu tá? Tá muito sofrido aí? Não, tá tão horrível. Não dá. Por exemplo, se você for a um hospício, a um manicômio, tem várias pessoas ali doentes mentais, mas cada um vive a sua loucura em particular. Eles não interagem. Então, vibram na mesma sintonia, todos estão juntos, mas cada um sendo réu da própria consciência. Não existe um julgamento coletivo, é particular. Esgotam resíduos envenenados que acumularam na esfera íntima, através de longos anos vazios de trabalho. Mas o que é? Se a pessoa não saía para trabalhar, ela saía para trabalhar todo dia. E às vezes trabalhava 10 horas por dia, mas não era fazendo bem. Por isso é que ele vai usar o termo anos vazios de trabalho edificante no mundo físico. Trabalhos edificantes. Entregando-se presentemente infindáveis dias de tortura, mas é uma tortura o quê? Redentora. Então, não é uma punição, é o banquinho do pensamento. Sabe aquele cantinho? Vai lá para aquele cantinho pensar nas besteiradas que você fez, meu filho. São torturas? São, mas são torturas redentora. Redentora na condição que liberta. Porque qual é o ponto de partida? A Idade Média nós acreditávamos, e ainda muitas religiões acreditam, no inferno eterno. Porque se não há reencarnação e se você errou, você vai viver ali eternamente. Para nós espíritas, e é da lei, não é uma crença, nesse processo da reencarnação, você vê que aqui eles ainda não estão reparando. Eles estão só no banquinho do sossego, no banco do sossego, no banco do pensamento. Eles estão lá no cantinho de castigo para pensar na besteirada que fez. Mas eles ainda têm toda uma vida de expiação e reparação. Então, eu sempre digo assim, quando
Deus nunca criou corpos mutilados. Nunca criou corpos deformados. E não criou a miséria. Tudo isso é mãozinha nossa. Me perdoe se eu me alonguei nesse parágrafo, mas é indispensável nós entendermos quais são as características desses espíritos que se encontram nesse despenhadeiro. E talvez porque nosso espanto crescesse à vista da tela aflitiva e tenebrosa, acrescentou o sereno. Não estamos contemplando senão a superfície de trevosos cárceres, a se confundirem com os precipícios subcorostais. Olha, superfície, não estamos contemplando senão... Está dizendo assim, olha, isso aqui está tudo na terra, viu, gente? Essa crosta aqui é terrena. Você pensa que a gente está onde? No inferno? Não, olha. Não estamos contemplando senão a superfície de trevosos cárceres, prisão, a se confundirem com os precipícios subcrostais, da crosta. Mas não haverá recurso a tanto desamparo? Indagou Eloy compungidamente. Que isso aqui é interessante, sabe, gente? Às vezes a gente é meio assim, acho que até um pouco de hipocrisia. Vocês lembram do nosso lar, quando apareceu aquela senhorinha idosa? Me ajude, deixa eu entrar, por favor. Aí o André ficou todo culpado, tadinho, deixa ela entrar, né? Que ele ficou tudo ali, a gente é meio assim, né? Então, parece assim que a gente tem mais amor do que Deus. A gente está dizendo assim, por que Deus está sendo cruel deixar essas pessoas aqui? Não haverá recurso a tanto desamparo? Quem disse que eles estão desamparados? Gúbio refletiu alguns momentos rápidos e aduziu em tom grave. Quando encontramos um morto de cada vez, é fácil conceder-lhe sepultura condigna. Mas se os cadáveres são contados por multidões, nada nos resta senão adotar a vala comum. Todos os espíritos renascem nos círculos carnais para destruírem os ídolos da mentira e da sombra e entronizarem dentro de si mesmos os princípios da sublimação vitoriosa para a eternidade, quando não se encontram em simples estrada evolutiva. Contudo, nas demonstrações de ordem superior que lhes cabem, preferem, na maioria das ocasiões, adorar a morte na ociosidade, na ignorância agressiva ou no crime disfarçado, esquecendo a gloriosa imortalidade que lhes compete atingir. Em vez de estruturarem destino santificante, com vistas ao porvir infinito, menosprezam a oportunidade de crescimento, fogem ao aprendizado salutar e contraem débitos clamorosos, retardando a obra de elevação própria. E se eles mesmos, senhores de preciosos dons de inteligência, com todo o acervo de revelações religiosas de que dispõem para solucionar os problemas da alma, se confiam voluntariamente a semelhante atraso, que nos resta fazer se não seguir nas linhas de paciência, por onde se regula a influenciação dos nossos benfeitores? Sem dúvida, esta paisagem é inquietante e angustiosa, mas compreensível e necessária. Que ele dá o tom, né? Ele particulariza mais ainda quem são. Ele primeiro faz a comparação, mas não haverá um recurso a tanto desamparo. Ele diz assim, olha, quando encontramos um morto de cada vez, é fácil conceder-lhe uma sepultura condigna. Mas se os cadáveres são contados por multidões, nada nos resta senão adotar a vala comum. É aquilo que nós falamos ainda há pouco. Quando a gente fala em política no nosso país, a massa, a multidão está ali para servir ou ser servido, para beneficiar ou ser beneficiado. Então não é um, é a multidão. Todos vibrando e tendo a mesma atitude deprimente e comum. Nada nos resta senão adotar a vala comum.
todos os espíritos renascem nos círculos carnais para destruírem os ídolos da mentira e da sombra. O que seria essa mentira, gente? Destruir a mentira. Os ídolos da mentira. E o ídolo da mentira é aquela coisa, é você idolatrar o materialismo, a sexolatria, os prazeres de todas as formas. Idolatra, você idolatra. Isso é o que? Ele vai colocar o quê? Ídolos da mentira, porque é mentira, não é verdade. Não vai ficar aqui para sempre. E todos nós idolatramos, gente. A gente corre, busca, mata todos os dias por causa desse trem. Todos nós nascemos nos círculos carnais para destruir os ídolos da mentira. Ídolos por quê? Porque nós idolatramos as coisas, as sensações, os prazeres, o poder, a beleza física, a fama. Ídolos da mentira e da sombra. E entronizarem dentro de si mesmos os princípios da sublimação vitoriosa para a eternidade. Então, é deixar de idolatrar esses ídolos, né, da mentira e construirmos dentro de nós mesmos os princípios da sublimação vitoriosa para a eternidade. Quando o quê? Quando não se encontram em simples estrada evolutiva. Porque, gente, o que acontece? Tem encarnações nossas que nós temos uma posição diferente. Uma posição que muitos gostariam de estar. E, às vezes, nós temos encarnações que nós estamos no meio do povão. Somos mais um na multidão. Então, uma reencarnação de destaque, cuidado. Por isso que ele diz, nós reencarnamos para destruir os ídolos da mentira e da sombra e entronizarem dentro de si mesmo os princípios da sublimação vitoriosa para a eternidade, porque uma conquista moral nós nunca mais iremos perder. E isso sim é eterno, porque isso nós levaremos. Gente, é muito simples. Se eu morrer hoje, agora, aqui, agora, o que você vai levar? A gente só consegue levar o que está dentro de nós mesmos. Até o corpo vai ficar. Aí eu pergunto, e qual é essa bagagem íntima? Quando não se encontra em simples estrada evolutiva, que aí é no coletivo, é aquele que ninguém conhece, ninguém sabe quem é a Maria, quem é o João, quem é Antônio. Simples estrada evolutiva. Contudo, nas demonstrações de ordem superior que lhes cabem, demonstração de ordem superior que lhes cabem, preferem, na maioria das ocasiões, adorar a morte na ociosidade. Isso aqui é tão complexo, forte e no nosso olho. Adorar a morte na ociosidade, porque todos nós não sabemos que vamos desencarnar. Todo mundo sabe que tem data de validade. Imagina esperar ela, adorar a ela na ociosidade, sem fazer nada para o meu progresso espiritual, para o meu aprimoramento moral. Ele não está falando de trabalho. É tão notório isso que a gente trabalha, nós somos capazes de trabalhar 6 dias por semana, 8 horas por dia, e não se predispor uma vez a ir a uma instituição espírita estudar. Ou separar 5, 10, 15 ou 30 minutos para estudar espiritismo em sua casa. Olha o tanto de ociosidade. Porque essas 6 horas de trabalho, 8 horas de trabalho, 6 ou 5 vezes por semana, pode ser só ociosidade. Adorar a morte na ociosidade, na ignorância agressiva ou no crime disfarçado. Crime disfarçado. Crime. Ainda há pouco nós falamos. Quantos estão vestidos muito bem, com uma linguagem maravilhosa, aplaudidos pela multidão e cometem crimes? Gente, um artista, quando sobe no palco e que ele é idolatrado pela multidão, tudo que ele faz, a multidão imatura
copia. E ele, como artista, está cometendo um crime e vai ter que responder por isso. Olha a responsabilidade de quando você se torna uma personalidade, que você está ali à frente, conduzindo. Adorar a morte na ociosidade, na ignorância agressiva, que lhes compete atingir, em vez de estruturarem destino santificante, com vistas ao porvir infinito. A gente só consegue fazer programação para aposentadoria. Quando eu aposentar, a gente pode desencarnar antes de aposentar. Então, nós deveríamos fazer esse, como ele diz aqui, ó, em vez de estruturar destino santificante, com vistas ao porvir infinito. É a pergunta: o que eu levo se eu morrer agora? O meu mundo íntimo. Então, que eu possa, como diz o nosso Senhor Jesus, que eu possa o quê? Angariar tesouros nos céus, com vistas ao porvir infinito. Menosprezam oportunidades de crescimento. Menosprezam. Fogem ao aprendizado salutar. Fogem. Menosprezo. Alguém precisa de você. Ou, de certa forma, alguém é uma pedra no seu sapato. Menosprezam oportunidades de crescimento. Olha, essa mensagem de ontem do Emmanuel me tocou tanto. Eu reli ela, grifei, pesquisei, fiz um monte de coisinhas, mas eu achei tão lindo quando o Emmanuel diz assim, o título da mensagem está no Fonte Viva, é Esmola. Então, se a Aramita é possuidora de recursos e ela, de certa forma, ajuda a Carla, financeiramente falando, de uma forma direta, a Mita não está ajudando a Carla, ela está apenas direcionando um dinheiro que é de Deus. Ela está atendendo um pedido de Deus. Porque o dinheiro não é dela, ela é só uma administradora, ela é o mordomo. Mas, em verdade, Deus queria atender a Carla e usou a Mita. Caso a Mita não ajudasse, a Mita estaria perdendo a oportunidade de atender um pedido de Deus. E o dinheiro é de Deus. Você diz, mas Conceição, quem trabalha sou eu. Mas é Ele que te deu todos os recursos para estar onde tu estás. E se Ele quiser, te tira agora. E tu deixa tudo. A mensagem é muito firme. Então, em verdade, popularmente, é a história da criança que estava de joelhos na beira da estrada, orando, pedindo a Deus. E um homem que não acreditava na existência de Deus, parou e disse, menino, o que tu estás fazendo aí? Ele disse, eu estou rezando, pedindo a Deus que me ajude, porque nós estamos sem alimento em casa. Minha mãe está doente e minha irmã também. Ele disse, pare com isso, que isso é besteira. Toma esse dinheiro e vá comprar o alimento. E aí ele entrou no carro e olhou. Quando ele olhou, o menino continuava de joelhos. Aí ele voltou. Menino, o que tu estás fazendo aí? Eu estou agradecendo a Deus por ter mandado o Senhor me entregar esse dinheiro. Foge ao aprendizado salutar e contraem débitos clamorosos, retardando a obra de elevação própria. Retardando. E se eles mesmos... Agora ele vem aqui e diz assim, eu vou te dar nome agora, eu vou te dizer quem são. Senhores de preciosos dons de inteligência. Então não eram os simples e os ignorantes que estavam ali naquele vale, não. Com todo o acervo de revelações religiosas, ou seja, eram religiosos também. Com todo o acervo de revelações religiosas de que dispõem para solucionar os problemas da alma, tem todo o conhecimento, se confiam voluntariamente a semelhante atraso. Que nos resta fazer, se não seguir nas linhas de paciência, por onde se regula a influenciação dos nossos benfeitores? Vamos copiar a paciência. Não sabiam? Sabiam. Não conheciam? Conheciam. Sem dúvida.
Esta paisagem é inquietante e angustiosa, mas compreensível e necessária. Compreensível, ele está dizendo aqui, olha, dá para compreender por quê. E necessária por quê? Porque eles estão no banquinho do pensamento. Nós começamos a entender por que no livro Há 2000 anos, no momento da crucificação do nosso Senhor, do julgamento, o Emmanuel fala do olhar compassivo, porque não era ele que iria para o despenhadeiro. E não pensa que o nosso Senhor Jesus, ainda há pouco nós lemos no Evangelho, orai pelos vossos inimigos, orai e assim, agradecendo por uma dádiva que o seu inimigo. Então, nós que somos pessoas ainda o lenho seco, fazemos esse movimento, estamos nos esforçando. Você acha que Jesus se alegra ao olhar esse despenhadeiro e ver um monte de irmãos seus se debatendo ali? Poderemos chamar de asilo dos desamparados. Gente, eu sei que é forte, mas se André Luiz trouxe, é porque é necessário. Necessário nós pararmos e pensarmos um pouco, né? Então, meus irmãos, quando nós estamos fazendo o erro, para nós a responsabilidade é muito maior. E quando nós estamos vendo outros irmãos se complicarem com a lei, que o nosso pensamento seja de piedade. Porque nada que realizamos nessa terra não estará sendo anotado na contabilidade da justiça. Então, agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Senhor, a espiritualidade amiga e até o nosso próximo encontro. Que assim seja.